Espanha, campeã da Eurocopa. Argentina, campeã da Copa América. Cara, ontem a gente teve a finalização de dois campeonatos que foram incríveis, incríveis. E a gente vai falar mais um pouquinho disso, mas o mais importante é a gente falar que lições a gente, como brasileiro, e a seleção brasileira, a CBF, precisa tirar desses dois campeonatos e dessas duas seleções, e não só essas duas, acho que três seleções, porque a Colômbia foi incrível nesse campeonato. Que lições tirar desses três times aí pra gente pensar no futuro da seleção, não somente para a próxima Copa do Mundo, mas pro futuro. Vem comigo que a gente vai falar bastante sobre isso. Fala galera, beleza? Sérgio Olivetti na área, diretamente aqui do Clube de Rivais. Numa segunda-feira, após finalização de Eurocopa e Copa América. Então assim, a gente tem bastante conteúdo pra gente falar. E eu queria destacar, eu quero falar um pouquinho do jogo, mas só um pouquinho mesmo. Mas eu quero falar as lições que a gente precisa tirar desses times que ganharam, desses campeonatos. Porque o Brasil, mais uma vez, fez um vexame na Copa América, né? Não estamos classificados para a Olimpíada, por incrível que pareça, né? O que é o berço, né, dos jogadores. Não se classificar num campeonato que é focado em jovens é ruim, né? É muito ruim pro futebol, né? Mostra que a gente está fazendo alguma coisa errada. Então a gente precisa olhar para as coisas que estão dando certo e tirar fruto disso, né? Pincelar algumas coisas e falar, olha, isso daqui tá dando certo nesse lugar, isso daqui tá dando certo nesse outro lugar. Aprimorar isso e pensar na seleção brasileira pro futuro, né? Pro futuro de curto período e para um futuro de médio e longo período. Bem, vamos falar um pouquinho rápido de Eurocopa. A Espanha ela foi dominante no campeonato inteiro. Quando você começou o campeonato, pelo menos quando a gente olhou o primeiro campeonato, a gente falou, olha, quem são as grandes seleções aí que podem ganhar essa Copa, essa Eurocopa? A gente falava de França, a gente falava de Alemanha, possivelmente Inglaterra. A Espanha vinha com uma quarta ou quinta força ali. E a Espanha dominou desde o começo, desde a fase de grupo até o final. A Espanha dominou com um futebol extremamente envolvente. Chegou na final e não foi diferente. Ela dominou a Inglaterra. Aliás, a Inglaterra, ela se aproxima muito da linha que o Brasil está seguindo. Pegar um monte de jogador, jogar para dentro do time e ver o que acontece. E não é assim, né? E todos os jogadores de Premier League, hein? Alguém tem que falar lá pro Andrés, ó galera, ô queridão, a Inglaterra só tem jogador de Premier League. Tem um outro que não é o Bellingham, não é, o Harry Kane não é, mas o restante do time é todo de Premier League e não ganhou. Se jogador de Premier League ganhasse campeonato, a Inglaterra era hexacampeã. Então assim, não é isso que faz um grande time, né? Tá claro que não é isso que faz um grande time. E a Inglaterra é um catado, né? Ela pega os jogadores, joga ali dentro e fala, vambora, joga aí. E vive de lampejos do Saka, vive de lampejos do Bellingham, vive de lampejos de um Harry Kane empurrando a bola pra dentro. Mas você não vê um futebol coletivo, né? Você não vê a troca de passes e tudo mais. E a Espanha mostrou isso. Coletividade. Coletividade é a palavra. Mostrou que é claro que valores individuais são importantes. Mas valores individuais, eles se destacam num coletivo muito forte. Né? Não adianta nada você pegar a bola e jogar pro seu melhor jogador, como o Brasil fez por, sei lá, quanto tempo? 10 anos, com o Neymar. Joga a bola no Neymar e deixa ele resolver. Joga a bola no Neymar e deixa ele resolver. Tinha um pouquinho, claro, do Neymar, né, de chamar um pouco a responsabilidade, mas tinha também a falta de coletiva, a falta de tática. Né? E na Espanha, você vê, por exemplo, um Lamine Yamal, que é um jovem, o menino tem 17 anos, acabou de fazer 17 anos, se destacar porque não existia um peso para que ele resolvesse a situação. Ele simplesmente resolveu a situação porque o coletivo funcionava muito bem. Né? Você tinha um Rodri jogando muito, que foi o melhor da Eurocopa, você tinha o Nico Williams jogando bem, Morata jogou bem essa Eurocopa, por incrível que pareça, eu não gosto, não sou fã do futebol do Morata, mas ele jogou muito bem. E isso valoriza muito os valores individuais. O cara que é um pouquinho diferente, o cara que é um pouquinho fora da curva, ele pega um time ajustadinho, quando tá bem ajustado, e ele se destaca. Porque ele vai para cima, ele quebra uma linha, ele dá um passe diferente. E isso fez com que a Espanha, como time, como grupo, evoluísse, crescesse e conquistasse uma Eurocopa merecidamente. Merecidamente. E a Espanha fez uma coisa, gente, que a Argentina também fez, que eu acho que essa é uma primeira lição que o Brasil, os brasileiros, a CBF, precisa tirar desses campeonatos, que é não queimar a geração. Vamos resgatar um pouquinho lá de trás. A Espanha, ela vem de uma Copa de, acho que 2002, 2006, vamos falar de 2006 pra cá, vai. Que ela tinha grandes jogadores. O Raul, Casillas lá atrás, Hierro. Assim, eram grandíssimos jogadores que não chegaram a conquistar nada. Houve uma transição de geração para 2010, com aquela linha do tic-tac, que vem lá do Barcelona, do Guardiola.
talvez até do Barcelona, do Rijkaard. Eu acho que, na verdade, esse tic-tac ele começa ali no Rijkaard e o Guardiola aprimora. Os valores individuais da Espanha começaram a se destacar. Xavi, Iniesta, Busquets, Xabi Alonso, né? Então, começaram a se destacar nesse conceito que a Espanha aplicou do tic-tac. Houve uma transição de geração. Muitos jogadores que estavam na seleção nesse período anterior vieram para essa seleção de 2010, ganharam espaço e formaram uma grande seleção. O Xavi, por exemplo, é um cara que estava nessa transição. O Puyol estava nessa transição, né? O Casillas estava nessa transição. E eles aproveitaram isso e chegaram na Copa de 2010 e conquistaram a Copa de 2010. Maravilha, perfeito. Só que de 2010 para cá, a Espanha, ela teve uma quebra, claro. Porque aqueles jogadores, eles chegaram na Copa de 2010 no ápice e no final dos seus momentos, né? No final da sua plenitude como jogador. E aí a Espanha teve uma queda, natural. Então jogadores como Xavi, né, já não foram para outra Copa do Mundo. O Iniesta também teve uma queda de performance. Fernando Torres também, Davi Villa. Então muitos jogadores daquela geração ali começaram a cair um pouquinho de rendimento. Mas isso não fez com que os espanhóis olhassem para aquela geração e falassem assim, apontassem o dedo. Porque assim, a Espanha teve resultados muito ruins de 2010 para cá. Teve resultados bons, mas nenhum incrível como eles tiveram na Copa de 2010. Mas eles não queimaram geração. Você olha a Eurocopa de hoje e você vê quem lá? Carvajal. Carvajal é um cara que estava nessa transição de geração. Você vê Jesus Navas. Jesus Navas é um cara que estava nessa transição de geração. Então assim, você vê jogadores que eles pincelaram de um momento ruim da seleção e mantiveram para dar base e substância para jogadores como Lamine Yamal jogar bola. Para jogadores como Nico Williams jogar bola. Então isso é muito importante, essa é uma lição que a gente precisa aprender. E a Argentina é a mesma coisa. A Argentina, de Messi, de Maria, que estão chegando na finalização do seu momento na seleção, vem de um momento em que a Argentina só tinha craque. Eu lembro de uma Argentina de 2006, por exemplo, 2010, que você tinha Riquelme, você tinha Verón, você tinha Aimar, Samuel, Messi começando, sabe, Tevez, para não falar outros, Mascherano e etc. Então assim, você já tinha esses caras, Messi, Di Maria, num processo de transição aqui de uma geração que foi incrível. Mas eles não pegaram esses caras e jogaram no lixo, tentaram jogar. O Messi chegou a falar que não jogaria mais pela seleção. Mas continuou, e isso foi muito importante para colocar ele dentro de um contexto de seleção mais jovem. Então você vê, por exemplo, um Julián Álvares, que é jovem, evoluindo na seleção. Você vê um McAllister, você vê outros jogadores que estão entrando agora nesse contexto de seleção com jogadores experientes e tirando a pressão desses caras para que eles joguem bola. Isso é muito importante, gente. O Brasil queima a geração. Quando o cara não dá certo, não serve mais. Ah, esse cara é uma porcaria. Ah, esse cara não é legal. Ah, não quero. Acabou para ele. Não acabou. A gente precisa fazer com que os caras que entrem agora na seleção, eles desafoguem na questão de peso para os mais experientes, entendeu? Os mais experientes vão desafogar esses caras. Eles precisam disso. Não é fácil vestir a camiseta da seleção, gente. Não é fácil. E esse negócio que eu falei em outros vídeos de amor, etc., só vai ser resgatado por caras que são vitoriosos na seleção brasileira. Esses caras vitoriosos vão passar para esses jovens o que é o sentimento de vestir a camiseta da seleção. Então a gente precisa aproveitar esses caras que são mais experientes dentro do contexto de seleção. Experiente não significa idade. Experiente no contexto de seleção. Não adianta nada você pegar, por exemplo, um Danilo. Ah, o cara é mais velho, etc., mas o cara não tem esse contexto. Quem que tem esse contexto hoje dentro da seleção brasileira, se você olhar para um cenário macro? Talvez um Hulk, que jogou uma Copa do Mundo, tomou um 7-1, foi horrível, mas é um cara que performa, ele sabe o que é a seleção brasileira. Neymar, com certeza, sabe? Sei lá, um Felipe Coutinho, de repente voltando a jogar bola bem no Vasco, trazer ele de volta para a seleção brasileira, é importante. Esses caras, eles vão desafogar um pouco Vini Júnior, Rodrigo, Endrick. Então, essa é uma lição que a gente precisa aprender. A segunda lição que a gente precisa aprender é que o futebol mudou. Hoje o futebol ele é técnico, só que ele é muito mais físico. Hoje você vê jogadores que correm, você pega o jogo de ontem, o Richard Rios, por exemplo, o que o cara correu o campo é brincadeira. Ele correu o campo inteiro. Saiu completamente desgastado. Hoje o futebol, ele tem muito mais essa linha do físico do que o técnico. Você pega o James Rodrigues, é o cara que foi eleito o melhor jogador da Copa América, mas ele é a finalização desse tipo de jogador. Tanto que ele não dá certo no São Paulo. Por quê? Porque hoje o futebol ele precisa ser muito mais participativo, muito mais colaborativo.
pelo jogador. Ele precisa estar em vários lugares, ele precisa fazer várias funções. Então a parte física é muito exigida. E o Rames não é um cara que tem essa parte física desenvolvida. Ele tem uma parte técnica incrível, mas a parte física deixa muito a desejar. E hoje o futebol é muito físico. E aí você precisa pegar esses jogadores que têm muito físico, transformar eles em time e pegar a pouca técnica que eles têm, ou alguma técnica que eles têm, para fazer com que isso seja o diferencial dentro do futebol coletivo. A tática é muito importante, claro, mas assim, o Brasil também já teve muitas táticas boas e ganhou campeonatos com táticas diferentes. Não vamos esquecer que a gente ganhou uma Copa do Mundo com 3-5-2. Então assim, a tática é muito importante, mas a gente não precisa só de tática. A gente precisa de um futebol coletivo, de ideias de jogo. Então assim, se o lateral subir, o que eu faço com o volante? Quando o volante tiver aqui uma jogada de linha de fundo, aqui, como é que vai ser a aproximação? A gente volta para jogar, para virar o jogo? Como é que vai ser, por exemplo, uma parte de transição? A gente vai pegar a bola em transição e vai jogar para quem? Quem vai correr? Quem vai desenvolver? Vamos cadenciar? Não vamos cadenciar? Tudo isso transforma o futebol em um futebol coletivo. E aí, os valores individuais, nesse momento, eles vão aparecer. Olha o Vini Júnior no Real Madrid. O Vini Júnior no Real Madrid, ele recebe as bolas que ele precisa receber. Ele não é um cara que ele vem buscar jogo. Ele vem buscar jogo, toca, tal, não sei o que lá. Mas o grande negócio do Vinícius Júnior é, no momento de transição, Vinícius Júnior ele vai apontar para receber uma bola em profundidade. É isso. Ele não faz mais do que isso. Ele não precisa vir buscar jogo e virar o jogo e correr pro lado, voltar para... Não. Então assim, o futebol ele é simples. O que a gente precisa é de pessoas dentro da seleção brasileira que entendam o futebol como ele é jogado hoje no mundo. É muito por causa disso que a gente vai jogar Copas do Mundo contra grandes times e perde. Por quê? Porque o nosso entendimento de futebol, ele parou muito no tempo. E os outros times estão crescendo, estão evoluindo. Por isso que eu destaco muito a necessidade da gente trazer pessoas de fora do Brasil, sabe? De fora do contexto futebol brasileiro, para trazer um pouquinho desse conceito do que é jogado lá fora. Tá? Você vai falar assim, pô, então você que tá falando que o futebol lá de fora é melhor do que o futebol aqui de dentro? Não. Não tô falando isso. Tô falando que o futebol lá de fora, ele tem um conceito de jogo que a gente precisa aprimorar aqui dentro, para que o nosso futebol que é jogado aqui, que já é incrível, ele fique na mesma página do futebol lá de fora. Entendeu? Que aí a gente vai se destacar ainda mais. Eu acho que o futebol daqui de dentro, ele é incrível, ele é sensacional. Só que ele é muito na linha dos valores individuais. Pouco coletividade, pouca... E aí você vê um destaque individual dentro do time. O cara grande do time, ele vai aparecer sempre, ele vai precisar aparecer sempre. Você pega dentro do Flamengo, por exemplo, que é o grande time daqui, você vê que toda hora você precisa do Arrascaeta, toda hora você precisa do Pedro. O futebol é jogado para isso. Não existe uma coletividade, claro, mas muito menos do que, por exemplo, na Argentina. O Messi hoje na Argentina, ele é o ator principal, mas ele funciona muito mais para distribuir o jogo para os outros brilharem do que para ele. Claro, a idade chegou, mas se você pegar o Messi na Copa de 2010, por exemplo, mesmo 2014, ele era o cara que chamava o jogo. A bola tinha que passar por ele. Ele era o cara. Ele precisava driblar 2, 3 para chegar no gol. Hoje não é mais assim. Isso se chama coletividade. Quem que é o futebol que mais aproxima aqui dentro do Brasil da coletividade que a gente precisa? O Palmeiras, com o Abel. É difícil buscar um cara lá fora? Vem buscar um cara aqui dentro. O Abel sabe fazer isso. O futebol do Palmeiras é o futebol coletivo. Quem que é o grande craque do Palmeiras? Eu não sei dizer. Eu não sei dizer. Eu sei que todo mundo no Palmeiras aparece. E isso se chama coletividade. Isso se chama pensamento tático. Isso se chama continuidade, ser progressista no futebol, pensar no futebol no contexto atualizado. Não adianta nada a gente ficar dando murro em ponta de faca, batendo na mesma tecla, falando que aqui é o futebol bonito, se joga beleza, bonito e tal, se o mundo tá jogando de uma forma diferente e sendo efetivo, gente, sendo efetivo. Sabe? Não adianta, por exemplo, se você é uma fabricante de carro, pensar em lançar um carro com motor V12 hoje, se o mundo pede um carro movido a energia elétrica. Não adianta. A gente está indo contra a maré. Então, assim, a gente sempre vai perder. Porque o povo não vai gostar de um futebol desse jeito. Você afasta a torcida, você afasta o torcedor, sabe? Você afasta o investidor, você afasta um monte de patrocinador. Então, assim, você precisa contextualizar o futebol no que é jogado hoje. Fica a dica aí, galera do futebol brasileiro, galera da CBF. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Parabéns, Espanha, parabéns, Argentina, parabéns, Colômbia. O futebol da Colômbia foi o futebol mais bonito da Copa América. Parabéns. Parabéns, Rames Rodrigues. Espero que você volte pro Brasil com essa mentalidade de jogador da Colômbia que você teve aí, como melhor jogador da Copa América. Traga isso pro nosso São Paulo, que a gente precisa muito de futebol como esse, assim. Mas também, se não vier, muito obrigado aí pelos seus serviços e passar bem. Galera, obrigado mais uma vez, tamo junto, espero que vocês tenham gostado. Quem não gostou, deixa aqui nos comentários. E o mais importante, galera,
curta os nossos vídeos, compartilhe nossos vídeos, mande para os seus amigos, mande para a família, manda para a galera da resenha, manda para a galera que gosta de futebol, que a gente precisa de você para a gente alavancar o nosso canal. Tamo junto? Conto contigo. Vamos nessa.